Isso aí, tá gravando. Então, o que acontece? A gente tem aí, né, as lajes onde a gente já fez o dimensionamento, já fez as verificações construtivas, já detalhou as armaduras, e a gente viu aqui no detalhamento do quarto, o momento fletor que eu dimensionei, o momento já compatibilizado foi 7,89, e esse momento fletor, para ele ser absorvido, ele precisou de uma área de aço de 4,21 centímetros quadrados por metro. A gente já definiu o diâmetro e espaçamento lá atrás, né? Porque isso a gente não quer aqui nesse momento. E a gente tem o balanço, né? Esse balanço tem um momento negativo de 14,35 e uma área de aço aí de 9,82. A gente sabe que esse edifício é um edifício residencial, a carga de utilização 2 kN por metro quadrado, de revestimento 1,5 kN por metro quadrado, a laje tem 10 centímetros de espessura, vai ser feita com concreto C25, o aço que a gente vai usar é o aço CA50 e o de linha, né, para a gente obter a altura útil, vale 2 centímetros. Então eu quero saber a flecha no quarto e na varanda. A gente vai começar fazendo a flecha no quarto, né? A gente viu que na análise de flecha, a primeira coisa que a gente precisa saber da nossa laje, né, ou do nosso elemento estrutural, é se esse elemento estrutural ele tem fissuras. Por quê? Porque quando o meu elemento ele apresenta-se fissurado, ele tem uma rigidez menor do que o elemento não fissurado. Né? O meu elemento são, sem nenhum problema, ele tem uma rigidez muito maior do que o elemento fissurado. E essa rigidez, ela vale o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia. O módulo de elasticidade, ele é uma propriedade intrínseca do material. Então, se eu pegar um pedacinho pequenininho do concreto ou o concreto da viga inteira, o módulo de elasticidade, se o material é o mesmo, o módulo de elasticidade tende a ser o mesmo em qualquer ponto. Isso quer dizer que a rigidez do elemento estrutural, ela não sofre uma redução pela variação do módulo de elasticidade, e sim pelo momento de inércia. Então, para eu saber se houve uma variação do momento de inércia, né, ou se houve uma variação da rigidez da peça, a gente tem que saber primeiro se tem fissuras. Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar a existência de fissuras. Né? Então, a gente vai atrás da verificação da existência de fissuras. Essa verificação da existência de fissuras, ela é feita lá no item 17.3 da norma, né? E lá no item 17.3 da nossa NBR 6118, a gente define o momento de fissuração, que é o momento necessário para gerar a primeira fissura no elemento estrutural. E esse momento de fissuração, ele vale um coeficiente alfa vezes a resistência do concreto à tração vezes o momento de inércia dividido pela metade da altura do nosso elemento estrutural. O coeficiente alfa, lá no item 17.3, ele é função do tipo da seção transversal. Como a nossa seção transversal é uma seção transversal retangular, quando a seção é retangular, 1,5. o alfa vale 1,5, exatamente. Retangular. Mas o que é essa seção retangular? O formato do meu cômodo? É o formato da laje. Olha só, tá. A laje vai ter uma espessura H e um comprimento L, né? Que pode ser o LX ou o LY para lá, tanto faz. Então, assim, mas a seção transversal, isso aqui, na verdade, na nossa análise, vai valer 1 metro, porque a laje é várias vigas de 1 metro.
mas a minha seção transversal dessa viga com 1 metro de largura é 1 metro vezes o H. Então, é uma seção retangular. Então, vale 1,5. A resistência do concreto à tração, ela vai ser igual à resistência do concreto à tração média, que é dado, no nosso caso aí, no item 8.2.5 da norma. Lá fala que essa resistência à tração média, ela vale 0,3 do FCK elevado a 2/3. Como nós estamos usando aí um FCK de 25 MPa, a resistência à tração média vale o 0,3 vezes o FCK elevado a 2/3. Ô, Belone, essa aí nós já usamos para alguma coisa, né? Outra matéria, né? No concreto 1, justamente, quando a gente for fazer a verificação de flechas em Você quer viga. que faça essa conta? Quero. Acho que dá 2,56, se eu não me engano, mas confere aí pra gente. R$2,56. Então dá 2,56 MPa. Beleza, já achei a resistência à tração média. A inércia é a inércia inicial dessa seção retangular. A gente já viu que a inércia de seção retangular vale a largura vezes a altura ao cubo dividido por 12. Então, no nosso caso ali, vai valer o BW 1 metro, são 100 centímetros, vezes a altura ao cubo, a espessura da laje foi 10 centímetros ao cubo, dividido por 12. 8,33. 8.333,33 centímetros a quarta. Então, o nosso momento de fissuração, ele vale o coeficiente alfa vezes a resistência do concreto à tração, que aqui está em MPa, a gente vai colocar em quilonewton por centímetro quadrado. Então, eu vou dividir por 10, vai estar em quilonewton por centímetro quadrado, vezes a inércia de 8.333,34 centímetros a quarta, dividido pelo YT, que eu não coloquei aqui, ó, mas esse YT é a espessura da laje dividido por 2. No nosso caso, se a espessura vale 10 centímetros, é 10 dividido por 2, então o YT ali vale 5 centímetros, que é correspondente à posição da linha neutra antes do início dos carregamentos. Então aqui vai valer 5 centímetros. R$640. 640 quilonewton vezes centímetros. Estou aqui falando e você não anota aí, meu microfone está silenciado. Ah, entendi. Eu tô esperando, né? Então tá, então deu 640 quilonewtons por centímetro, quer dizer... Aqui só volta lá para ver qual que é a unidade. Quilonewton vezes centímetro, eu vou colocar aqui. E a quarta some? O A quarta some aqui porque é o seguinte, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. O A quarta corta aqui com ao quadrado, aí sobra 2. Aham. Esse 2 corta com centímetro de baixo aqui, ó. Beleza, beleza. Aí fica quilonewton vezes centímetro, ok? Então aí deu 640 quilonewton vezes centímetros. Só que nós, quando a gente calcula os momentos fletores, a gente utiliza em quilonewton vezes metro. Então é só dividir aquilo ali por 100. Então o momento necessário para gerar a primeira fissura é 6,4 quilonewton vezes metro.
Se a gente olhar lá no momento da laje do quarto, ó, vou voltar lá, o momento vale 7,89. Então, o nosso momento atuante, ele vale 7,89 quilonewton vezes metro. Então, ele é maior que o momento de fissuração. Se o momento atuante é maior do que o momento de fissuração, quer dizer que eu já tenho fissuras na minha estrutura. Então, por isso aqui, eu posso definir que Professor, esse MA saiu da onde mesmo? o MA é o momento que atua na laje, ó lá. Ah, tá, MX. beleza, pode dar sequência. O momento MX, porque a gente disse que a análise é sempre feita em cima do MX. Beleza. Então, eu tenho que comparar o meu momento MX com o meu momento de fissuração. Ah, por que eu não fiz a majoração? Porque na hora de calcular, a gente pega esse 7,89 e multiplica ele por 1,4. Mas por quê? Porque o dimensionamento ele é feito no estado limite último. Então, no estado limite último, a gente busca, de alguma maneira, dar uma folga, né? A gente considera um fator de segurança. Então, a gente majora por 1,4. Na condição de serviço, que é o caso da flecha, a gente busca, de alguma maneira, tentar achar o comportamento mais próximo da realidade da estrutura. E a condição real da estrutura não é atuar com um momento majorado. Então, por isso que aqui, na condição de serviço, o momento de cálculo que a gente usa para fazer verificação de serviço é o próprio momento atuante sem a majoração. Eu ainda poderia descontar uma porcentagem devido à variação das cargas variáveis. Mas isso a gente vai fazer só na hora do carregamento, porque na hora do momento fletor, como esse momento fletor já foi dimensionado para um estado limite último, é muito complicado, às vezes, a gente conseguir separar o que é carga permanente e o que é carga variável. Mas nessa condição aí, quando o meu momento atuante, que a gente determinou lá atrás, então, é maior que o momento de fissuração, quer dizer que há fissuras. Se há fissuras, quer dizer... que é isso? Se há fissuras, quer dizer que houve uma variação na inércia. Então, essa condição de haver fissuras indica para a gente que sofreu uma variação, ou que houve uma variação no momento de inércia. Então, nesse caso, se sofreu uma variação no momento de inércia, eu tenho que ir atrás do que a gente chama de inércia equivalente. Ô Beloni, isso é a flecha, já ainda não chegamos lá. Nós estamos chegando lá, porque para eu calcular... Nós estamos só verificando se teve fissura por enquanto. Exatamente. Por que eu estou verificando isso? Porque se você lembrar da teoria das estruturas ou da flecha em laje, qualquer conta nessa condição, a flecha, ele é um parâmetro que aqui em cima depende do carregamento e do vão, vezes um coeficiente y qualquer, que vai depender do tipo de carregamento atuante, vezes algum outro coeficiente que eu possa ter aqui qualquer, mas a divisão aqui embaixo é pela rigidez do elemento. Então, sempre a minha análise de flecha, ela leva em consideração a rigidez do meu elemento. Quanto mais... E ela é inversamente proporcional a essa rigidez. Quanto maior a rigidez, menor a flecha. Porque é o valor que pode gerar a flecha dividido pela rigidez. E se há variação da rigidez, se há variação da inércia, tende a haver um aumento da flecha. Então, por isso que a gente vai atrás da inércia. Porque eu tenho que, no cálculo da flecha, é muito importante eu conhecer a inércia do meu elemento estrutural. Então, e para saber a inércia, eu tenho que saber se eu vou considerar a inércia inicial, que é quando eu não tenho fissuras, ou a inércia equivalente. Que o que é a inércia equivalente?
Porque o que acontece? Lá no momento, no vão LX lá, ó, no caso aqui a gente tinha uma estrutura assim, então a gente tem aqui o momento MX e o MX' lá que vai lá para o balanço. Mas o que acontece? Aquele valor de 7,89, ele está acontecendo aqui, ó. Mas eu tenho vários valores inferiores a 7,89. E o que acontece? Deixa eu só voltar para pegar o valor aqui, 6,4. Com certeza, dentro desse momento fletor, em algum ponto aqui e um ponto aqui, esse valor aqui vai valer 6,4. E a esquerda desse ponto da esquerda e a direita desse ponto da direita, todos os momentos fletores são inferiores a 6,4. Isso quer dizer que a minha laje, então, se a gente for fazer essa comparação aqui, ó, eu vou só botar uma linha no 6,4 aqui, ó. Isso quer dizer que dentro dessa zona achurada, eu vou ter fissuras. Dentro dessa outra zona não achurada, à esquerda e à direita, eu não tenho fissuras. Então, na verdade, se eu achar também a inércia da estrutura fissurada, ela não é uma inércia que representa toda a laje. Por quê? Porque a laje tem parte fissurada e parte não fissurada, dos dois lados. Ô Velone, quando Sim. a laje apresenta fissuras, quer dizer então que ela não é tão rígida? E geralmente ela não é muito rígida, porque se a gente fizer uma laje muito rígida, querendo ou não, a gente aumenta os carregamentos também. Então, essa rigidez, quanto maior a rigidez, menor a deformação. Isso você pode ter certeza. Igual, por exemplo, vou te dar um exemplo. Essas lajes pré-moldadas de vigota. Teoricamente, se a vigota for dimensionada, a gente pode ter vigota de qualquer tamanho. Só que se você vai comprar ela pré-moldada aí nesses depósitos que a gente tem disponível aí, o cara fala lá que o maior vão que ele tem é 6 metros. Por quê? Porque a inércia da laje dele é tão pequena que se for maior do que 6 metros, vai dar uma flecha muito grande. Entendeu? Mas se você pegar uma vigota com uma inércia maior, você começa a ter uma flecha bem menor. Então, assim, é extremamente importante essa verificação. Porque é muito comum acontecer em lajes. Né? Porque a laje já é um elemento de uma inércia muito menor. Olha só, a gente viu, a gente calculou aqui, ó, a inércia deu 8.333,34. Vou fazer nesse aqui, ó. Pensa, depois eu vou apagar. Pensa se a gente tivesse uma viga, ó, de 15 por 40. A inércia aqui, ó, vale a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Daria quanto? $8.000. 80 Não, mil. 80.000. Então, olha para vocês verem. Essa viga, ela tem 10 vezes mais inércia do que a laje. Se olhar a área de concreto aqui, ó, é 15 vezes 40. Vai dar 600 centímetros quadrados. Na laje, a área de concreto é 1 metro de largura vezes 10 centímetros de espessura, dá 1.000 centímetros quadrados. Então, essa rigidez, né, que é a função da inércia, a inércia, ela também não depende tanto da área, mas como o meu elemento forma uma estrutura resistente. Né? E isso está muito relacionado à altura, porque sempre a minha inércia a gente leva em consideração a altura elevada ao cubo. Né? Então, vigas são geralmente elementos de baixa inércia. Isso é, e quanto maior o vão, maior o risco de ter flecha. A gente vai ver aí mais para frente um pouquinho que no caso, estranho. No caso, Na maioria das vezes desse negócio aí da sacada, tem flecha.
tem flecha, com certeza. A sacada, então, a gente vai calcular também a flecha da sacada, que ela é um pouco diferente. Mas tem flecha na sacada também. Entendeu? Então é muito importante a gente ir atrás dessa inércia equivalente, que é justamente o momento que a gente vai considerar parte da estrutura fissurada, parte da estrutura não fissurada. E, se eu não me engano, é o item 17.3.1.1, que isso aí está tudo no item 17.3, essa análise lá. Lá fala que a inércia equivalente, ela vale o momento de fissuração sobre o momento atuante ao cubo, que multiplica a inércia inicial mais 1 menos o momento de fissuração sobre o momento atuante ao cubo, multiplicado pela inércia no estágio 2. Porque a gente já viu que no estágio 2 a estrutura já está fissurada. Então, nessa condição, ó, eu estou considerando uma parte da estrutura não fissurada. Então, na parte não fissurada, a inércia é igual à inércia inicial. E uma segunda parte fissurada, onde, se eu já tenho fissuras, a minha estrutura naquele ponto ali está trabalhando no estágio 2. Então, eu tenho a inércia do estágio 2. Então, eu considero essas duas situações. A inércia inicial, a gente já calculou, deu 8.333,33. Mas a inércia do estágio 2, a gente tem que calcular. Mas para a gente achar a inércia no estágio 2, primeiro a gente precisa conhecer a posição da linha neutra no estágio 2. Posição da linha neutra no estágio 2. Essa posição da linha neutra no estágio 2, que a gente vai chamar aí de x2, para a gente achar ela, a gente sabe que BW x2 ao quadrado sobre 2. Aqui eu não lembro se é menos ou mais, é mais. Mais. Tá em qual nível? Tá em qual... Essa equação da inércia, ela não está na norma, ela está nos slides. Mas eu vou abrir os slides aqui para a gente ver. Vale D menos x2 igual a 0. Deixa eu só conferir a equação aqui, mas eu acho que é isso aí mesmo. Deixa eu só pegar meu mouse aqui. Chegou aqui. Então, aqui, só abrindo na outra tela aqui, só para eu já botar no lugar certo para a gente aqui. Preto, NPAC, concreto 2, slides, lajes. Tô chegando. É um menos mesmo, aquilo ali não é mais não, viu? É menos. A equação correta aqui, que é menos, fiquei nessa dúvida. Então aqui é menos. Então vale BW vezes a inércia no estágio 2 ao quadrado dividido por 2, menos o alfa-E, que a gente chama de coeficiente de homogeneização. Esse coeficiente de homogeneização é aonde eu vou correlacionar o módulo de elasticidade do aço com o módulo de elasticidade do concreto. Então, ele... Eu só vou atender o portão ali, falou? Se ficar silêncio é que eu tô lá, falou? Então, o outro vai fazer as contas para nós, beleza. Então, vai ser o módulo de elasticidade do aço dividido pelo módulo de elasticidade do concreto, vezes a área de aço, a altura útil menos o x2 igual a 0. Então, para a gente achar
esse coeficiente de homogeneização αE, né, que é o módulo de elasticidade do aço sobre o módulo de elasticidade do concreto, a nossa NBR 6118, ela fala que o módulo de elasticidade do aço utilizado na construção civil, ele é sempre 210 gigapascal. E lá no item 8.2.8 da NBR 6118, ele condiciona o módulo de elasticidade do concreto, onde esse módulo de elasticidade do concreto, ele vale um coeficiente αi vezes um coeficiente αe vezes 5.600 raiz do FCK. Beleza. O coeficiente, né? Na verdade, também, o módulo de elasticidade que a gente vai utilizar em verificações de serviço, né? Ele não é o módulo de elasticidade tangente, ele é o módulo de elasticidade secante, que vale justamente esse αi vezes esse αe vezes 5.600 raiz do FCK. Deixa eu só abrir a norma aqui para a gente aqui, só para a gente pegar o que não sei qual que é referente ao concreto e qual que é o referente ao agregado. Vou pegar aqui direitinho para a gente. Pam, 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 pam. Nome concreto. Concreto. Unipac, concreto. Apostilas e normas. Então, ela abriu aqui 8.2.8, passou um pouquinho. Tá aqui, ó, 8.2.8. Tá aqui, ó. Então, o coeficiente αi, ele depende da classe do concreto, ele é dado aqui na tabela 8.1, a gente acha o coeficiente αi, que depende diretamente da classe de resistência do concreto. No nosso caso lá, o concreto é C25. Então, o nosso coeficiente αi vai valer 0,86. O coeficiente αe, ele é função do tipo de agregado graúdo do material. Na nossa região aqui, os nossos agregados graúdos, eles são de gneiss. Então, quando a gente tem gneiss, o αe vai valer 1. Né? Então, eu vou colocar isso lá para a gente. Então, aí, nessa condição aí, o αe é função da condição mineral do agregado, né, da formação mineral dele. Então, é função dele ser de gneiss, que é o nosso caso. E quando ele é de gneiss, a gente viu que esse αe, ele vale 1. O coeficiente αi é função do FCK, né? A gente viu que ele é dado lá na tabela 8.1 da nossa NBR 6118. E nesse caso aí, o coeficiente αi para o concreto C25, a gente viu lá que vale 0,86. Então, o módulo de elasticidade do concreto, ele vai valer o αi vezes o αe vezes 5.600 raiz do FCK de 25 MPa. Então, o módulo de elasticidade do concreto não sei se é isso não, 24.080. 24.080.
0,80 MPa. Então, nessa condição aí, o coeficiente de homogeneização alfa-E vale o módulo de elasticidade do aço, que é 210 gigapascal. 210 gigapascal são 210.000 megapascal, dividido pelo módulo de elasticidade do concreto, que foi 24.080 MPa. Então, coeficiente de homogeneização 8,72. 8,72. 8,72. A área de aço foi dada lá no enunciado, né? A área de aço em X foi 4,21. Então, daí, para a gente determinar a posição da linha neutra, a gente viu que vale o BW x2 ao quadrado sobre 2 menos coeficiente de homogeneização, área de aço, D menos x2 igual a zero. A gente tem que a largura da laje é 1 metro, vezes a posição da linha neutra no estádio 2, que é o que a gente está buscando, ao quadrado, dividido por 2, menos o alfa-E do coeficiente de homogeneização, 8,70. Nossa Senhora. 8,72. Então, menos. Esse X nós já temos Então, valor? Ou vai ficar X esse mesmo? que nós vamos achar, que é a posição da linha neutra no estádio 2. Então, 8,72 do alfa-E, vezes a área de aço de 4,21, que multiplica a altura útil da viga, é o H menos o D'. A espessura da laje é 10 centímetros e o D' 2 centímetros. Então, a altura útil é 8, menos o x2 igual a zero. Então, a gente vai ter aqui, ó, 50 x2 ao quadrado. Quanto que é 8,72 vezes 4,21? 36,71. Então, 36,71. 36,71. Então, vai ser 8,72 vezes 4,21 negativo menos x2, que também é negativo. Negativo com negativo fica positivo. Então, vai ser o 36,71 x2. Isso aqui era para ser um x. 8,71 x2 menos e 36,71 vezes 8. Tre- 293,68. 293,68 igual a zero. Então, a gente vai atrás da posição da linha neutra, x2. Para facilitar aqui, ó, eu vou dividir tudo por 50. Vou dividir tudo por 50, então eu vou ter x2 ao quadrado, 36,71 dividido por 50 vai dar 0,73 x2. Nossa, ficou péssimo esse x2 aqui. Deixa eu apagar. Então, 0,73 x2 menos 293,68 dividido por 50. E 87.
5,87 igual a zero. Então, aqui agora é só aplicar a Bhaskara, né? Vocês querem que eu resolva aqui? Então, aí o delta vai ser b ao quadrado, então 0,73 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes o c, que vale 5,87. Então, isso aqui deu quanto? Espera aí. Vinte e quatro zero um. 24,01. Isso. 24,01. Então, aí, ó, a gente sabe que o valor do x2, ele vale menos b. O b valeu 0,73. Então, menos b, mais ou menos raiz do delta, que foi 24,01. 4,01 dividido por 2A. 282. Só a positiva, né? Então, daí o x2, 2,82 centímetros. Se a gente já conhece a posição da linha neutra no estádio 2, que é 2,82, a gente pode ir atrás, então, da inércia no estádio 2. Que é lá o I2 que a gente está procurando. Essa inércia no estágio 2, ela vale BW x2 ao cubo sobre 3. Agora é um mais alfa S, é alfa I, desculpa, que é o coeficiente de homogeneização. Mais alfa E vezes a área de aço, T menos x2 ao quadrado. Então, no nosso caso aí, a inércia no estádio 2 vale BW 100 centímetros da largura, vezes o x2 ao cubo, que a gente calculou de 2,82 ao cubo dividido por 3, mais o alfa E de 8,71, 8,72, mais 8,72, vezes a área de aço, 4,21, não é isso? A área de aço, 4,21, que multiplica a altura útil menos o x2 ao quadrado. Então, a gente acha a inércia no estádio 2. Ô, Belo, não sei se fiz certo, não. 1732,58. 1732,58 centímetros a quarta. Tá muito, não? Como é que é? Não, o valor deve dar próximo disso aí. Que vocês Tá bom, então. imaginam. Ó, só pensar, olha para você ver. A estrutura sem fissuras, ela tinha 8.333,33 de inércia. Se ela tivesse toda fissurada, a inércia tinha que reduzir. Ia reduzir de quanto? De 8.000 para 1.700.
Só que a minha estrutura, ela não está nem completamente íntegra, nem completamente fissurada. Ela tem parte dela fissurada, parte dela não fissurada. Então a gente vai atrás da inércia equivalente, que é o que a gente está buscando mesmo, é essa inércia equivalente, onde eu vou considerar parte da estrutura fissurada, parte da estrutura não fissurada. E a gente viu que essa inércia equivalente, ela valeu o momento de fissuração sobre o momento atuante ao cubo vezes a inércia inicial mais 1 menos o momento de fissuração sobre o momento atuante ao cubo, que multiplica a inércia no estágio 2. Então, no nosso caso aí, ó, a inércia equivalente, ela vai valer o momento de fissuração que a gente achou, 6,4. O momento atuante, se eu não me engano, foi 7,89. Eu vou voltar aqui só para a gente ver aqui esse momento atuante ali, ó. 7,89, o momento atuante, que é o momento X da laje 4. Então foi 7,89 ao cubo, vezes a inércia inicial antes da estrutura ter fissura, que é de 8.333,33, mais 1 menos o momento de fissuração 6,4 dividido pelo momento atuante ao cubo, vezes a inércia do estágio 2, que foi 1.732,58. 1.732,58. Então, aí a inércia equivalente, lógico, se a inércia inicial valeu 8.000, se a inércia da estrutura toda fissurada valeu 1.700, quando eu considero ela parte fissurada, parte não fissurada, o valor tem que estar entre esses dois, né? É 5.835,91. 5.800 35 91 centímetros a quarta. Então, lógico, eu tenho parte fissurada, parte não fissurada. Então, a inércia que a gente vai utilizar para determinar a flecha da peça é justamente essa equivalente, onde a gente considerou parte da estrutura fissurada, parte da estrutura não fissurada. Então, conhecendo a inércia equivalente, a gente pode ir atrás da flecha imediata. Cara, eu não lembro de jeito nenhum dessa aula. É mesmo? E Não. essa flecha imediata é aquela flecha que acontece imediatamente após a ação do carregamento. E para lajes, né, a gente vai utilizar as tabelas do professor Libânio, aqui, ó, tabelas de lajes, se eu não me engano, é as tabelas 3.5, deixa eu só ir lá ver elas aqui. Momentos fletores ainda. Momentos fletores. Aqui, ó, a tabela 2.5A, flechas em lajes. Ele fala aqui, ó, que a flecha, aqui embaixo aqui marcada, vale 1 alfa dividido por 100, que multiplica a largura da viga dividido por 12, ó, a largura da laje dividido por 12, vezes o carregamento na combinação de serviço, vezes o vão Lx à quarta, dividido pela rigidez, que é o módulo de elasticidade, vezes o momento de inércia. Então, vou só escrever aqui, ó, que a flecha... Quê? Quer que eu dito? Não, eu sei de cor, tá de boa. Tabela 2.5A. Então, vale 1 alfa sobre 100,
e multiplica o BW sobre 12, vezes o carregamento, vezes o vão LX a quarta, dividido por EI, que é a rigidez. Beleza. O coeficiente alfa, ele vai depender do tipo da laje, e da relação lambda. Se a gente lembrar o lambda aí, ó, é o LY sobre o LX. Vou voltar lá na imagem da laje para a gente ver, ó, tá? Vou só voltar lá. Ó. A laje do quarto, se a gente olhar a laje do quarto, ela está engastada na borda LX superior, na borda LY da direita e na borda LX inferior. E a borda LY da esquerda, ela é apoiada. Então, ela é uma laje que tem duas bordas LX e uma borda LY engastada. A laje que tem duas bordas LX e uma borda LY engastada é uma laje de que tipo? Vamos só botar na imagem aqui para a gente só lembrar aqui. Deixa eu só ver onde está. Aqui mesmo. Então, ó, olha aqui, ó. A laje 5A. A laje 5A, eu tenho duas bordas LX engastada e uma borda LY engastada. Então, a nossa laje aí, a gente já descobriu que é uma laje do tipo 5A. E o vão da laje, o LY vale 5 e o LX vale 4. Então, deixa eu só voltar lá. A gente já viu que o tipo de laje é a laje tipo 5A e a relação LY sobre LX vale 5 metros sobre 4 metros. É isso mesmo? 1,25. 1,25. LY sobre LX, 4 metros mesmo. Então, vale 1,25. 1,20 não? Não, 1,25, isso mesmo, tá certinho. 1,25 mesmo. Eu tô ficando doido, é 1,25 mesmo. Então, ó, aí a gente vai lá na tabela 2.5. Tabela 2.5A. Vou abrir ela aqui, ó. Então, ó, quando a gente tem a laje 5A, o lambda 1,25, na hora que a gente cruza aqui, ó, o valor do alfa vale 3, concordam? 5A com 1,25. Então, o valor aqui do alfa vai valer 3. Beleza. O BW, a largura da viga, eu já conheço. O módulo de elasticidade a gente já calculou também, quando a gente foi calcular o módulo de elasticidade para achar o coeficiente de homogeneização, a gente já calculou o módulo de elasticidade, a inércia equivalente a gente já conhece, o vão também a gente já conhece. Só falta para a gente o carregamento. O que acontece? Né? Esse carregamento aqui na condição de cálculo, na combinação de serviço. Ô, Beloni, por que o delta, o xizinho aí é 3, na minha tabela é 2,61? Ué, será que eu tô olhando a tabela errada? Flechas em lajes. Ah, não vai usar 5.B, não? A B que eu tô falando, 2.5B. 2 pontos. Só que a B, ó, é outros tipos de laje. Ah, tá, beleza. A nossa laje é do tipo 5A. Tá bom. É Então, porque você tinha 5A. mostrado aquela fórmula na B, aí eu fiquei olhando na B. Não, sim, não, mas é na Tá A. bom. Tá? 2.5A, laje 5A, e LY em 25, então deu 3. Feito? Então aí, deixa eu só voltar aqui. Beleza. A combinação e o carregamento, na combinação de serviço, a gente disse, né, que quando a gente faz o dimensionamento da estrutura, as armaduras, a gente faz no estado no limite último. Então a gente pega todos os possíveis carregamentos
e ainda majora ele. Quando a gente está fazendo a verificação da flecha, a gente está tentando, de alguma maneira, imitar o comportamento que essa estrutura ela vai ter na vida útil. E a gente sabe que o carregamento que atua na vida útil, primeiro, toda a carga permanente, ela atua. Então, eu vou fazer o somatório de todas as cargas permanentes. E a gente também tem a carga variável, né, que no caso do edifício residencial é móveis, pessoas, né, tudo isso é carga variável. Para ser uma condição real de serviço, eu não posso considerar esse carregamento variável num valor contínuo em toda a vida útil. Ele não é máximo. Você concorda, por exemplo, a sala de aula lá da faculdade? A gente é a carga de utilização dela. A sala de aula está há muitos dias vazias. Então, o carregamento que a gente usa como carga variável, ele não atua durante toda a vida útil com o seu valor máximo. Então, a norma pede que faça uma redução dessas cargas variáveis. Então, é o somatório das cargas permanentes mais um fator de redução π2 que multiplica a carga variável. Então, ó, o que eu tenho de carga permanente lá na laje? O peso próprio é carga permanente, né? Então, Carga da parede é permanente. Parede, exatamente. A carga de revestimento é permanente. A única coisa que a gente tem no nosso caso aí variável é a carga de utilização. Então, nessa condição aqui, ó, a gente tem, primeiro, o somatório. O peso próprio vale a espessura da laje vezes o peso específico do concreto armado, que é 25 quilonewtons por metro cúbico. Aí a gente viu que outra carga permanente que a gente tem é a carga de revestimento. A carga de revestimento, ela foi dada e vale 1,5, se eu não me engano. 1,5 a carga de revestimento. Vou colocar aqui. Então, a carga de revestimento, 1,5. Então, esses dois carregamentos são permanentes. E a carga de utilização, ela é variável. E eu tenho que multiplicar essa carga variável, que a carga de utilização foi 2, eu tenho que multiplicar ela pelo um coeficiente π2, que é dado no item 11, na tabela 11.2 da norma aqui. Deixa eu estar nessa tabela aqui. Passei muito. Tabela 11.2. A tabela 11.2 aqui. O coeficiente que a gente está procurando é o π2. No caso de edifícios residenciais, ó, a gente tem aqui locais que não há predominância de pesos de equipamentos que permaneçam fixos por longos períodos de tempo, nem elevadas concentrações de pessoas. Isso é o caso de um edifício residencial. Então, o meu coeficiente alfa2, ó, vale 0,3. Então, o meu fator de redução aqui, ó, vale 0,3. Então, para a condição de serviço, o meu carregamento na condição de serviço, ele vai valer 2,5, 4, 4,6. 4,6. Beleza. Quilonewtons por metro quadrado. É. 4,6, não é isso? Quilonewton por metro quadrado. Beleza. Algo? Isso aí, isso aí. Então, beleza. Então, achamos aí a combinação de serviço. Beleza, 4,6. Então, nessa condição, ó, a nossa flecha imediata, ela vale o alfa, que vale 3, dividido por 100, vezes a largura da viga, né? Ou a largura da laje. A gente viu que a largura é 1 metro, são 100 centímetros, dividido
por 12, vezes o carregamento. Esse carregamento que a gente achou aqui, ó, de 4,6 quilonewtons por metro quadrado. Para uma condição de unidades dessa equação, porque aqui está entrando com os dados em centímetros, ó, eu tenho que transformar esse carregamento para quilonewton por centímetro quadrado. Então, para eu fazer essa transformação, eu vou dividir esse valor por 10 à quarta. Quando eu divido esse valor por 10 à quarta, eu acho em quilonewton por centímetro quadrado, vezes o vão LX. O LX é 4 metros que a gente viu, né? Então, como é em centímetro, vai ser 400 a quarta, como é centímetros, isso aqui vai virar a quarta, dividido pelo módulo de elasticidade, que a gente já calculou, que vale 24.080 MPa. 24.080 MPa é 2.408 quilonewtons por centímetro quadrado, né? Aqui, esse 400 ainda continua na conta? Continua. Ainda é só uma conta ainda. Ainda é Beleza. 24.080, é isso mesmo, dividido por 10 dá 2.408 quilonewtons por centímetro quadrado, vezes a inércia equivalente que a gente achou de 5.835,91. Então, vezes a inércia equivalente, 5.835,91 centímetros a quarta. Centímetros a quarta corta com centímetros a quarta. Quilonewton por centímetro quadrado corta por quilonewton por centímetro quadrado. A flecha imediata aí... 0,01. Deu isso só isso? Só isso, eu pus tudo no parêntese. Nossa, ficou muito pequenininha, ué. Quer que eu faça de novo? Rola, porque eu achei que ficou bem pequena. Esse exponencial a quarta aí é positivo mesmo? Mas é dividido, né? Aham. E aí, se for dividido, ele vira negativo. E, teoricamente, isso aqui é 4,6 vezes 10 a menos 4. Então pode dar diferente. Deixa eu fazer. 3 por 100 vezes 100 dividido por 12 vezes 4. Não, Belone, eu não pus o 400, eu pus só 400. Não pôs a quarta, não, né? É. Nossa, agora deve muito errado. Entendi. 62 milhões. Não tá errado, com certeza. Vou fazer de novo, peraí. Beleza. Vamos, galera, o totalmente demais já acabou, só agora vocês podem fazer conta aí junto com o Túlio, ué. Não sei, 713. Nossa senhora, acho que ainda nós estamos Muito ruim. um pouquinho longe. Eu pus tudo no parênteses, ó. 3 dividido por 100 vezes 100 dividido por 12, tudo no parênteses, vezes 4,6 exponencial 10
vezes 400 elevado à quarta, dividido por... Não sei, deixa eu inserir um parênteses aqui para ver se muda. Igual 6 dividido por 2, 3, 4. Igual 400. 0,02. Não, eu acho que ainda tá errado, tu acredita? Então tenta aí a sorte. Mas, teoricamente, 0,20. É isso aí que deu Tá o seu? bom. Eu comi uma redonda. Mas deu próximo de 6,02. Deu 0,2. Isso aí, 0,21, teoricamente. É. Então, é 0,21. Então, 0,21 centímetros. Então, essa flecha lá, depois que ela deformar no meio dela, só de flecha imediata, ela vai ter uma deformação aqui, ó, de 0,21 centímetros. Só que essa é a deformação que ocorre praticamente imediatamente após o carregamento. E a gente não tem só essa flecha na estrutura. A gente tem também a flecha que acontece pela ação dos carregamentos ao longo da vida útil da estrutura. E essa flecha que atua ao longo do tempo, a gente chama ela de flecha diferida no tempo, né? Que é a flecha que acontece pela ação do carregamento ao longo do tempo. Então, essa flecha diferida no tempo, a norma fala que essa flecha ela vale um coeficiente alfa F vezes a flecha imediata. Isso está tudo no item 17.3 da norma, tá? Isso está praticamente em sequência, um atrás do outro aí, ó. Então, esse coeficiente alfa F, ele vale a variação da deformação específica no tempo dividido por 1 mais 50 rolinha. Onde a gente sabe que o rolinha é a área de aço comprimida dividido pela largura vezes a altura útil. Só que o que acontece? Geralmente, quando a gente trabalha com laje, a laje trabalha em armadura simples, né? Eu só tenho a área de aço para absorver momento flexor na zona tracionada. Então, se a laje está em armadura simples, a área de aço comprimida é zero. Se a área de aço comprimida é zero, o rolinha tende a zero. Então, nessa condição aí, o alfa F vale a variação da deformação específica no tempo. E essa deformação específica no tempo, a norma que ela vale 0,90. Deixa eu pegar na norma direitinho, que só para eu não. 0,96 vezes lá no item 17.3 lá. Aqui, ó, 1 mais 50 rolinha, ó. 1 mais 50 rolinha. Variação da deformação no tempo. A deformação específica no tempo final, menos a deformação específica no tempo inicial, e para tempos menores que 70 meses, a deformação específica no tempo vale 0,68 vezes 0,996 elevado ao tempo, o tempo elevado a 0,32. Então, vai ser 0,68 vezes 0,996 elevado ao tempo
o tempo elevado a 0,32. Então, a gente vai ter um tempo inicial e um tempo final. A gente condicionou que o tempo inicial, esse tempo inicial é o tempo no qual a estrutura começa a sofrer as solicitações devido à ação do carregamento. E isso só ocorre depois que a gente tira o escoramento da estrutura. A gente disse lá atrás que esse tempo inicial era de 21 dias. Então, 21 dias é 21 dividido por 30, vai dar 0,7 meses. Então, o epsilon do tempo inicial vale o 0,68 vezes 0,996 elevado ao tempo de 0,7 que multiplica o tempo elevado a 0,32. Então, eu acho o fator de deformação no tempo εt. Espera aí. Zero seis. Então, vai dar 0,6. E para o tempo final, o final que a gente deu lá, ó, é 10 anos. A norma condiciona, ó, que quando o tempo for maior que 70 meses, 10 anos são 120 meses. Então, é maior que 70 meses. Toda vez que for maior que 70 meses, o fator de deformação vale 2. Então, 10 anos são 120 meses, que é maior que 70 meses. Se é maior que 70 meses, o epsilon tempo final aí vai ser igual a 2. Então, o alfa-F, que é igual à variação do fator de deformação no tempo, vale a deformação específica final menos a deformação específica inicial. Então, esse coeficiente alfa-F vale 1,4. Então, daí, a flecha diferida no tempo vale esse coeficiente alfa-F vezes a flecha imediata que a gente já calculou. Então, vale 1,4 vezes 0,21. Que bosta, meu cabo não quer funcionar. 0,29. 0,29 Que merda. centímetros. Então, se a gente já tem a flecha imediata e a flecha diferida no tempo, a gente pode achar aqui, eu perdi um pouco a conta aqui, eu não sei se é 6.0 não, mas a gente pode achar aí a flecha total. A flecha total que vai acontecer na laje mesmo, então, é a soma da flecha imediata mais a flecha diferida no tempo. A soma da flecha total mais a flecha diferida no tempo, então, vai valer o 0,21 mais o 0,29. Então, vai dar aí a flecha total de 0,5 centímetros ou 5 milímetros de flecha total nessa laje. Eu preciso saber se essa flecha ela vai comprometer ou não a estrutura. Então, para eu saber isso aí, eu vou atrás da flecha limite. A flecha limite, ela é dada lá na tabela 13.2. Lá na tabela 13.2 da nossa norma. A NBR 6118.
Então, ó, lá na tabela 13.2, ó, vou voltar lá. Vamos torcer para ser 13.2, depois eu até lembrei se não é 13.4 aqui, mas 3 ponto, é de quê? Exigências relacionadas à fissuração? isso, Esse é 13.4. 13.4, né? É isso mesmo, então não estou errado. Não, é 3.2 é valores do coeficiente adicional. então é 13.3, ó. 13.3, ó. Limites para deslocamentos. Estou mal de tabela. Tá bem, jogando fino. É 13.3. Então a tabela aí 13.3. 13.3. Então, a gente viu que as flechas, né, ou essas deformações, quando elas atuam numa estrutura, elas podem gerar 4 tipos de efeitos distintos na estrutura. Ela pode comprometer a aceitabilidade sensorial de quem está utilizando essa estrutura. A gente viu que essa aceitabilidade sensorial ela está relacionada diretamente à vibração e a deslocamentos muito grandes que são visíveis a olho nu. Então, a primeira condição de efeito que pode acontecer é o efeito nocivo devido à aceitabilidade sensorial. O segundo efeito que a gente pode ter é quando acontece efeitos de serviço, né? Essa deformação compromete a utilização da estrutura. Por exemplo, se eu tenho um piso que ele tem que drenar água, se eu não verifico essa condição da flecha, pode ser que depois que essa estrutura deformar, a água, em vez de empurrá-lo que está no canto, a água vai para o meio da laje, porque a laje vai deformar e ela vai ficar parada ali naquele tempo. Às vezes a minha laje vai trabalhar com um equipamento que tem que trabalhar nivelado. Então, tudo isso vai relacionar problemas na utilização. A gente ainda pode ter situações onde essas deformações vão gerar efeitos em elementos não estruturais, principalmente parede. Parede e forro é o mais comum, né? Porque o forro embaixo da laje, ele é pregado na laje em cima. Então, se a laje de cima deformar, ela pode deformar o forro também. Então, a gente tem esses efeitos em elementos não estruturais. E a gente pode ter o mais grave aí, é que quando esses problemas devido à flecha aí, eles já ocasionam problemas nos próprios elementos estruturais. O mais comum é a gente verificar a laje para aceitabilidade sensorial, visual ou de vibração excessiva, se eu tiver cargas variáveis significativas, tá? Mas, no caso, então, se for aceitabilidade sensorial visual, o deslocamento limite aí, ó, a flecha limite é o vão sobre 250. Então, a minha flecha limite, né, se a gente considerar aí, ó, aceitabilidade sensorial visual, a nossa flecha limite vai ser o LX sobre 250. O vão LX, a gente disse que é 4 metros. Então, são 400 centímetros dividido por 250. Dá 1,6? 1,60. 1,60. Então, 1,6 centímetros. Então, a nossa flecha total é menor do que a flecha limite. Então, eu não vou ter problemas de deformações excessivas nessa laje. Essa laje atende quanto à condição de flecha, né, de deformações excessivas. Se a flecha total fosse maior que a flecha limite, uma das possibilidades que a gente tinha para não
ter que refazer o dimensionamento com a mudança da seção transversal era justamente fazer a contraflecha, né? Então, se a flecha total não passar, a gente pode pensar na contraflecha. O que é a contraflecha? É na hora que eu vou construir, eu executar o meu elemento já com uma flecha contrária à flecha final. Ou seja, se vai deformar para baixo, eu já vou fazer a laje deformada para cima. Que dependendo da magnitude dessa deformação, eu vou atender essa flecha final a partir do nível horizontal. Então, a verificação da flecha é essa condição. A gente tem que fazer todos esses passos. Vocês querem que eu já faça o da outra laje ou vocês querem fazer? Como vocês querem fazer? Eu acho que é só eu, né? Mas eu acho que seria legal você dar uma pausa nesse vídeo e mandar ele desse jeito agora, para gente tentar fazer. O da outra laje. Só que, então, antes de eu... Então, eu vou fazer uma outra laje daquela mesma lá, eu vou colocar... Se aquilo era um quarto, eu vou colocar a flecha da sala. Porque a flecha do balanço, vocês vão ter uma dificuldade. Mas vale a pena, primeiro, vocês absorverem esse conteúdo para eu chegar no outro. Tá? Então, eu vou colocar uma outra... entendi. Você pode repetir? Não entendi. Entendi. Ó, porque o que acontece? A gente fez aqui, ó, dessa laje do quarto, perfeito? Beleza. A laje da varanda, ela tem algumas particularidades que talvez seja necessário eu resolver, para ficar mais bacana. Então, tá? Porque vai ter algumas coisas que vocês vão ter dificuldade. Então, eu vou deixar para vocês fazer, ó, a flecha nessa sala aqui, tá? Beleza. Então, na mesma sequência. Na mesma sequência. É só para vocês entenderem o passo e entenderem o que vocês estão fazendo. Então, nós vamos fazer aí essa da sala. Na sala aqui, ó, o momento MX vai ser 11,05 e a área de aço em X vai ser 7,22. Que é os dados que vocês vão precisar aí. O resto é tudo igual, assim, de dados, né? Vocês calcularem a flecha na sala. Então, eu vou parar o vídeo. Vocês calculem essa flecha na sala. Tá. A gente, na semana que vem, a gente vai fazer essa flecha da sala e depois eu vou matar o assunto fazendo da varanda. Beleza? Beleza. Então, massa. Então, massa. Deixa eu parar a gravação aqui. Eu vou colocar ela disponível lá para vocês tentarem fazer essa da sala aí para mim.